Olá, neste vídeo nós vamos falar sobre a Lei 9.601 de 21 de janeiro de 1998, a qual dispõe sobre o contrato de trabalho por prazo determinado e dá outras providências. No vídeo anterior, falamos sobre o contrato de trabalho e especificamente sobre o contrato de trabalho por prazo determinado previsto na CLT. Nós vimos que a CLT só admite a contratação a prazo em três hipóteses previstas no parágrafo 2º do artigo 443, ou seja, contratar por prazo determinado fora das hipóteses permitidas pelo parágrafo 2º, alíneas A, B e C do artigo 443 seria ilegal e, portanto, o contrato seria por prazo indeterminado. Pois bem, essa Lei 9.601 de 21 de janeiro de 1998, ela surgiu com o objetivo de diminuir o desemprego, autorizando a contratação por prazo determinado fora das hipóteses legais da CLT e sem a limitação do artigo 451, aquele que só permite uma prorrogação na contratação a prazo. Então esse foi o espírito da lei. Em 1998, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, existia um número grande de desempregados e o objetivo era diminuir o desemprego. A lei autorizava a contratação por prazo determinado com essa finalidade de aumentar na contratação. Não era possível substituir empregados contratados por prazo indeterminado, substituindo-os por empregados contratados por prazo determinado. Isso não era permitido. A permissão da lei era aumentar o número de contratações. Tanto é que o percentual máximo de contratações com base nessa lei dependeria do número de empregados que a empresa possuísse durante um período que ela estabeleceu. Essa Lei 9.601 de 1998 condicionou a contratação a prazo com base nela se houvesse acordo coletivo ou convenção coletiva autorizando essa contratação. E isso nós vamos encontrar no seu no seu artigo 1º, o qual dispõe: as convenções coletivas e os acordos coletivos de trabalho poderão instituir contrato de trabalho por prazo determinado, de que trata o artigo 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, independentemente das condições estabelecidas em seu parágrafo 2º, em qualquer atividade desenvolvida pela empresa ou estabelecimento para admissões que representem acréscimo no número de empregados. Então, o objetivo da lei estava bem claro aqui no artigo 1º. Acréscimo no número de empregados, permitindo a contratação a prazo em qualquer hipótese, para qualquer atividade, sem as limitações do parágrafo 3º do artigo 443 da CLT. Mas isso só seria possível se houvesse acordo coletivo ou convenção coletiva autorizando a contratação com base nessa lei. No caso do contrato de trabalho por prazo determinado, previsto na CLT, quando o empregado é dispensado sem justa causa antes do tempo previsto para o término do contrato, ele deve ser indenizado na forma do artigo 479 da CLT. Imaginemos que o empregado seja contratado por prazo determinado de 1 ano. Decorridos 6 meses, ele é dispensado. Faltavam 6 meses. Neste caso, o 479 da CLT determina
que ele receba como indenização metade do tempo que faltava. Então, se ele trabalhou 6 meses e faltavam 6 meses, ele vai receber 3 meses de indenização. E se é o empregado que pede demissão, ele terá que indenizar o empregador do prejuízo que o empregador sofreu, diz o 480. No máximo, pagará aquilo que receberia se fosse dispensado. Então, no mesmo exemplo, no máximo, terá que indenizar o empregador pagando 3 meses de salário. Então, nas verbas rescisórias, o empregador poderá descontar esse valor. Nessa lei 9.601 de 1998, o parágrafo 1º do artigo 1º estabeleceu que as partes estabelecerão na convenção ou acordo coletivo referido neste artigo, primeiro, a indenização para hipótese de rescisão antecipada do contrato de que trata este artigo, por iniciativa do empregador ou do empregado, não se aplicando o disposto nos artigos 479 e 480 da CLT. Ou seja, havendo rescisão antecipada, a convenção coletiva ou o acordo coletivo estabelecerão qual vai ser a indenização devida, não se aplicando a indenização prevista na CLT nos artigos 479 e 480. Mas é claro, nada impede que a convenção coletiva ou o acordo coletivo adotem esse mesmo cálculo de indenização, a mesma regra, porque apesar da lei falar que não se aplicando o disposto nos artigos 479 e 480, a Constituição da República, no artigo 7º, inciso 26, reconhece as convenções e os acordos coletivos como direito dos trabalhadores, de forma que a norma negociada prevalecerá, né, podendo estabelecer a indenização que seja a mesma da CLT ou outra. Outro ponto que deve ser observado na convenção coletiva é multa pelo descumprimento de suas cláusulas. É normal, toda convenção coletiva, todo acordo coletivo deve dispor sobre multas pelo seu descumprimento. O interessante nesse artigo 1º do artigo 1º, perdão, nesse artigo 1º da Lei 9.601 de 98, o parágrafo 2º estabeleceu: não se aplica ao contrato de trabalho previsto neste artigo o disposto no artigo 451 da CLT. Ou seja, essa Lei 9.601 de 98 autoriza a contratação a prazo em qualquer hipótese que não sejam apenas aquelas da CLT, e também permite mais de uma prorrogação, porque ela afasta a incidência do artigo 451 da CLT, aquele que veda uma única prorrogação, aquele que veda mais de uma prorrogação na contratação a prazo. Se o contrato de trabalho por prazo determinado for fundamentado na Lei 9.601 de 98, poderá haver mais de uma prorrogação, sem que a segunda prorrogação transforme a contratação a prazo em contrato de trabalho por prazo indeterminado. Outro fato interessante é o parágrafo 4º do artigo 1º desta lei. O parágrafo 3º foi vetado. O parágrafo 4º estabeleceu: são garantidas as estabilidades provisórias da gestante, do dirigente sindical, ainda que suplente, do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, do empregado acidentado nos termos do artigo 118 da Lei 8.213 de 1991, durante a vigência do contrato por prazo determinado, que não poderá ser rescindido antes do prazo estabelecido pelas partes. É interessante porque, pela regra da CLT, nas contratações a prazo,
quando o empregado fica doente ou sofre acidente, na data pré-estabelecida o contrato se extingue. Isso está previsto no artigo 472, parágrafo 2º da CLT. Então, se o contrato é de 12 meses e o empregado sofre um acidente de trabalho ou fica doente, na data previamente estabelecida o contrato se extingue. Artigo 472, parágrafo 2º da CLT. A não ser que exista uma cláusula prevendo que esse período de afastamento do empregado não seja computado. Nesse sentido, o empregado retornará e continuará trabalhando o tempo que faltava. É o que diz o parágrafo 2º do 472 da CLT. Nos contratos por prazo determinado, o tempo de afastamento, se assim acordarem as partes interessadas, não será computado na contagem do prazo para a respectiva terminação. Então, se houver um contrato por prazo determinado da CLT, com cláusula prevendo que o afastamento por doença ou acidente ou por qualquer outro motivo não será computado, o empregado retorna e trabalha o tempo que faltar. Se essa cláusula não for prevista, na data pré-estabelecida, o contrato se extingue. E aqui na Lei 9.601 de 98, ela assegurou todas as proteções de garantia de emprego durante o contrato de trabalho por prazo determinado. Inclusive, a garantia de emprego da gestante, que na época, em 1998, não era reconhecida pelo TST. O TST, na súmula 244, não previa a garantia de emprego da gestante nas contratações por prazo determinado. Somente depois é que o TST modificou a súmula 244 e passou a admitir que a gestante ficará protegida mesmo na contratação a prazo. É a alteração que foi feita em 2012, né, com um acréscimo do inciso 3º, a súmula 244. O inciso 3º diz: a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória, prevista no artigo 10, inciso 2º, a linha B do ato das disposições constitucionais transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. Mas antes de 2012, antes dessa alteração na súmula 244, este não era o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, de forma que, nos contratos a prazo, se a empregada ficasse grávida, ela seria dispensada no termo previamente estabelecido. Mas aqui na Lei 9.601 de 1998, ela garantiu a estabilidade provisória para a gestante. Um grande avanço. Além de poder contratar por prazo determinado em qualquer hipótese, além de poder prorrogar o contrato a prazo mais de uma vez, com base nessa Lei 9.601 de 1998, a grande vantagem para o empregador, do ponto de vista econômico, vinha prevista no artigo 2º da Lei 9.601 de 98, o qual estabeleceu: para os contratos previstos no artigo 1º, são reduzidas por 60 meses, a contar da data da publicação desta lei. Primeiro, a 50% de seu valor vigente em 1º de janeiro de 1996, as alíquotas das contribuições sociais destinadas ao Serviço Nacional da Indústria, SESI, Serviço Social do Comércio, SESC, Serviço Social do Transporte, SEST, Serviço Nacional de Aprendizagem Social, SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, SENAT,
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, bem como ao salário e educação e para o financiamento do seguro de acidentes de trabalho. Então haveria uma redução em 50% do chamado Sistema S, que as empresas são obrigadas a pagar. E também, inciso 2º, para 2%, a alíquota de contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, de que trata a Lei 8.036, de 11 de maio de 1990. Parágrafo único. As partes estabelecerão na convenção ou acordo coletivo a obrigação de o empregador efetuar, sem prejuízo do disposto no inciso 2º deste artigo, os depósitos mensais vinculados a favor do empregado em estabelecimento bancário com periodicidade determinada de saque. Então, essa lei reduziu em 50% a contribuição do chamado Sistema S e reduziu de 8% para 2% a alíquota de depósito na conta vinculada do FGTS do empregado. Com essa redução dos encargos sociais e as outras vantagens, né, poder contratar a prazo em qualquer hipótese e poder prorrogar mais de uma vez, eram essas as vantagens que o legislador ofereceu ao empregador para aumentar as contratações. Está provado que para cada 2 empregados, o empregador paga o salário de 3. Só que esse terceiro salário vai para o governo. São chamados encargos sociais. De forma que é caro contratar empregado. E com a redução dos encargos sociais, esperava-se um incentivo para o aumento das contratações. Mas foi justamente essa diminuição da alíquota do FGTS de 8% para 2% que acabou prejudicando as contratações com base nessa lei. Porque a maioria dos sindicatos se opôs à redução dos encargos, desse encargo social. A maioria dos sindicatos entendeu que essa redução de 8% para 2% da alíquota do FGTS era prejudicial aos empregados e, portanto, não concordou com esse tipo de contratação. E assim não autorizou a contratação com base na Lei 9.601 de 1998, a qual teria que ser precedida de convenção coletiva ou acordo coletivo. Como não houve acordo coletivo ou convenção coletiva autorizando a contratação com base nessa lei, ela é uma lei que acabou não sendo muito aplicada. Essa redução dos encargos sociais tinha um prazo de validade, que foi modificado por medida provisória, e a última medida provisória que alterou o caput, ampliando por 60 meses a redução dos encargos sociais, do Sistema S e da alíquota do FGTS, né? Ela data de 2001, a medida provisória 2164, ela foi reeditada 41 vezes, antes a medida provisória valia por 30 dias, e antes de vencer ela era reeditada, não tinha limites. Com a emenda constitucional número 32, o prazo de validade da medida provisória foi ampliado para 60 dias, permitida uma única prorrogação. Isso foi em 2001. E as medidas provisórias que estavam tramitando passaram a tramitar por prazo indeterminado. É o caso dessa medida provisória que alterou o artigo 2º. Como ela data de 2001, 60 meses, né? Então esse prazo de redução dos encargos venceu em 2006. Portanto, se hoje tentarem contratar com base nessa lei, os empregadores não poderão se beneficiar dessa redução dos encargos sociais. Mas a vantagem de poder contratar a prazo em qualquer hipótese e de poder prorrogar mais de uma vez continua se aplicando. A ideia era boa, infelizmente a maioria dos sindicatos, em virtude da redução dos encargos sociais de 8% para 2%,
acabou sendo contra esse tipo de contratação. E no artigo 3º da lei, para que não houvesse a substituição de empregados contratados por prazo indeterminado, por empregados contratados por prazo determinado, a lei estabeleceu um percentual de contratação a prazo, com base nessa lei, que levasse em conta o número de empregados contratados por prazo indeterminado, e assim evitando a fraude. A ideia era boa, infelizmente a maioria dos sindicatos foi contra. Sobre o contrato de trabalho por prazo determinado da Lei 9.601 de 1998, eram essas as observações. No próximo vídeo falaremos do contrato de trabalho em regime de tempo parcial. Até lá.